Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Aparecida, DXistas, radioamadores, radioescutas e todos aqueles que gostam de curtir o mundo da radiodifusão. Eu sou o Cassiano Alves Macedo. O programa é o Encontro DX, que tem como número 1540, o qual esperamos que seja de seu agrado nesta noite de sábado aqui pela Rádio Aparecida. Hoje nós vamos trazer aqui uma pequena retrospectiva das ondas curtas de 2019. Vamos também falar sobre os novos QSLs da Rádio Praga e com detalhe, quem ouvir pela internet também recebe os bonitos QSLs. A Rádio Praga, desde os tempos da Guerra Fria, sempre enviou aos seus ouvintes bonitos cartões QSLs. Memória musical. Encontro DX. A cantora Elis Regina, que faleceu no dia 19 de janeiro de 1982, gravou ao longo de sua carreira 18 trabalhos em estúdio, isso entre 1961 e 1980. Uma de suas últimas gravações foi a música Alô, Alô Marciano, de autoria de Rita Lee. Elis tinha uma fantástica capacidade de escolher o seu repertório e ao longo da carreira escolheu músicas de jovens compositores e cantores que estavam despontando como Belchior, Gilberto Gil, entre outros. Que ela tinha grande vantagem, né? Deve ser daquele tipo de cantora ainda nos anos 50, 60, que era só cantora, não fazia composição. Interessante esse detalhe, né? Tinha um grupo de cantoras que era especialmente cantoras. Elas não faziam nenhum tipo de música, né? Mas para cantar era com elas mesmo, né? Então vamos ouvir do ano de 1980 com Elis Regina. Fizemos uma pequena retrospectiva sobre o mundo do rádio. E hoje vamos falar especificamente sobre o mundo das ondas das curtas em 2019. Começamos falando sobre os grupos de DX no WhatsApp, que são vários, estão sempre bem atuantes, com bastante informações. Vale a pena participar dos grupos de WhatsApp. Apesar de alguns problemas que existem nos grupos, qualquer grupo, né? Eles são importantes meio de divulgação de escuta e demais informações. Sem dúvida, é muito bom participar desses grupos de WhatsApp ligado ao DXismo. Me lembro dos anos 80, quando eu conheci o Clube DXistas e os boletins, que eram os únicos materiais disponíveis, além dos programas para DXistas das emissoras de rádio, como o saudoso editor DX da Rádio Suécia, que contava com vários colaboradores do mundo inteiro. Mas vamos lá. Uma das boas informações das ondas curtas em 2019 foi a volta das transmissões da Rádio Vaticana em ondas curtas, mas com emissões voltadas para a Amazônia. Mas não deixa de ser uma boa coisa. Há mais de 61 anos, o Brasil ouve a voz do Papa através da Rádio Vaticano. Depois de um período de ausência, nesse 1º de agosto, o programa brasileiro da Rádio Vaticano voltou a transmitir em ondas curtas para o Brasil, mas com destino à Amazônia. Com o início do Sínodo dos Bispos para a região amazônica, a rádio do Papa voltou a sua atenção para como a parte do Brasil que faz do rádio o seu principal instrumento de comunicação, que é o pessoal lá da Amazônia. A emissora agora pode ser ouvida pelas mais de 25 pessoas que habitam o pulmão verde do nosso planeta. O programa brasileiro pode ser seguido através das ondas curtas a partir das 22 horas no horário de Brasília, na frequência de 7.305 kHz, 41 metros, transmitido pelo centro de Greenville, na Carolina do Norte, com uma potência de 250 kW. Comenta-se também a volta da Voz da Rússia, mas no sistema digital, que é o rádio digital. Mas nada tem de concreto, uma vez que o governo russo desmantelou a antiga Voz da Rússia, apesar de propor um sistema de comunicação para os países membros do BRICS, isso em 2019. O governo da Rússia está mudando para a DRM, o sistema de rádio digital do país. Quer dizer, está mudando para o rádio digital, o sistema de rádio do país, né? A Rússia deve estar em breve só com o DRM. A antiga empresa de transmissão Voz da Rússia foi a primeira a implementar o novo padrão digital há 7 anos. A revolução digital global começou em 1998, quando surgiu a transmissão em DRM. O sistema DRM possui centenas de estações de rádio, incluindo gigantes da mídia, como a BBC, Deutsche Welle, Rádio França Internacional. O sistema de rádio digital universal e padronizado abertamente para a rádio digital de ondas curtas e ondas médias e ondas longas. Quer dizer, é muito bom esse tema, né? O rádio digital DRM tem a capacidade de usar frequências e largura de banda existente em todo o mundo. Outra vantagem é sua alta resistência à interferência, em comparação com outros padrões, essenciais para a transmissão em grande território.
fazemos votos que seja implantado também no Brasil. Não é isso, Francisco Bracini? O Francisco Bracini fala muito bem sobre o tema e logo ele vem falar daqui a pouquinho sobre o rádio digital. Ele é um especialista em DRM e fala todos os sábados no Encontro DX. Bem, após mudar para a faixa de 31 metros, a rádio World Christian Broadcasting voltou a fazer a faixa de 25 metros das ondas curtas. Está novamente nessa faixa de 25 metros. A World Christian Broadcasting é uma organização cristã sem fins lucrativos que opera estações internacionais de rádio e ondas curtas. Os transmissores da estação estão no Alasca e no Oceano Índico, e todos os seus programas são produzidos na sede da empresa e no Centro de Operação de Transmissão em Franklin, Tennessee, região de Nashville. A emissora transmite o programa A Palavra Alegre em língua portuguesa via transmissor localizado em Madagascar. Importante dizer também que o programa está sendo radiado diretamente de 21 horas e 22 horas no tempo universal em 11.965 kHz. E com uma novidade, já desde 2020 eles têm um programa DX também. Então um grande abraço ao Danilo e os colegas que fazem o programa DX da rádio A Palavra Alegre. Na verdade é o programa A Palavra Alegre, né? E da Espanha, nós tivemos a grata satisfação de saber que voltou o programa DX Amigos de la Onda Corta, sob o comando do Antônio Buitrago. O programa trata do tema ondas curtas e também das novas tecnologias. E falando ainda em Rádio Exterior de Espanha, apesar do fato ter acontecido no finalzinho de 2018, a emissora voltou a transmitir no idioma português em ondas curtas, que não deixa de ser uma boa informação para todos, Quer dizer que está transmitindo novamente em português. Antes eles tinham material em português no formato de podcast, e agora tem transmissão mesmo normal de rádio, A notícia que a gente tem que lamentar foi o encerramento de forma abrupta das transmissões da Rádio Internacional da China. Eu digo de forma abrupta mesmo, No dia 23 de setembro de 2019, após transmitir para o Brasil durante quase 60 anos, acho que foi mais ou menos 1.000 kHz aqui, 59 anos transmitido para o Brasil, a emissora chinesa encerrou as transmissões para o Brasil em português, infelizmente. Eles colocam em algumas emissoras do Brasil uma transmissão com outra denominação, a qual não se pode ser comparada com as emissões da Ondas Curtas da CRI, mas com outro nome, O canal África, que estava no ar apenas em 2 idiomas, também encerrou em março de 2019 o seu serviço em ondas curtas, sendo que o canal África substituiu a velha RSA, ou seja, a Rádio da República da África do Sul dos tempos do Apartheid. A boa notícia ficou com o lançamento de mais um livro sobre o tema ondas curtas, esse ano, que na verdade é ano de 2019, que foi o livro do Walter Aguiar, que tem como título O Rádio Internacional das Ondas Curtas à Internet. Então eu agradeço ao Walter também que deu um material aqui autografado para os ouvintes, para um dos ouvintes, e é o que tínhamos que informar hoje nessa breve retrospectiva sobre o que foi as ondas curtas no ano de 2019. E para falar um pouco mais de DXismo, eu chamo a participação do DX Clube do Brasil. Um abraço aos prezados amigos sintonizados no tradicional programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora passo a relatar algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas, nesta que é uma das nossas primeiras colaborações no ano de 2020. Mantenham a sintonia. Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, quando são, por exemplo, 21 horas na hora oficial de Brasília, são 0 hora no tempo universal. E agora as informações. Se o prezado ouvinte está iniciando no mundo das ondas curtas, sempre é bom lembrar que algumas emissoras ainda transmitem em português, utilizando esta modalidade de radiodifusão. Um dos exemplos é a Rádio Japão. A emissora transmite para o Brasil entre 9 e 9h30 no tempo universal em 6.195 kHz. Já a Rádio Vaticano, que é uma emissora parceira de primeira hora daqui da Rádio Aparecida, voltou a transmitir o seu programa brasileiro em ondas curtas desde agosto de 2019. O programa pode ser captado a 1 hora no tempo universal em 7.305 kHz. Outras emissoras transmitem também em espanhol. É o caso, por exemplo, da KBS World Radio da Coreia do Sul. Ela pode ser captada entre 1 e 2 no tempo universal em 9.605 kHz. Esta emissora possui ótima sintonia aqui no Brasil. E agora a última informação. Já que falamos da Coreia do Sul, vamos abordar também a Coreia do Norte, e com uma pauta muito importante nos dias atuais, o coronavírus.
Aqui em Porto Alegre, Carlos Latuf captou em 3 de março o noticiário em espanhol da Voz da Coreia, falando dos esforços do governo de Pyongyang para combater o vírus. Ele ouviu a emissora às 22h15 no tempo universal em 7.570 kHz. Ouça um pequeno trecho que ele gravou. Contra el COVID que se propaga por Podemos. En las ciudades y distritos de la provincia del sur se imparte la educación sanitaria a los habitantes y se realizan de modo perfecto la desinfección y la inspección médica. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Fiquem com um pouco de música folclórica da República da Guiné-Conakry, que gravamos da emissora de ondas curtas daquele país. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Iniciaremos a matéria sobre a misteriosa rádio russa UVB-76, de autoria de Philippe Klink David. Vamos lá, nós pesquisamos e adaptamos matérias para apresentar neste programa. Encontramos uma de um contador de histórias misteriosas, Philippe Klink David. Não é uma matéria técnica, mas nos entreteu bastante. Quem já não ouviu falar na rádio russa, a UVB-76? Ela é tida como um mistério. Essa rádio transmite na frequência de 4.625 kHz, 24 horas por dia. Ela transmite um sinal sonoro de 25 tons por minuto. Escutada desde 1982, raras vezes a transmissão é interrompida e escuta-se uma misteriosa voz em russo, mas que ninguém sabe o que quer dizer. Com o passar dos anos, muitas pessoas tentaram desvendar o que aquela transmissão significava, sem sucesso. Foram apenas especulações, mas nada de concreto foi provado. A UVB-76 transmite um som pulsante de 0,8 segundos com uma pausa de 1 a 1,3 segundos e repetindo-se de 21 a 34 vezes por minuto. 1 minuto antes de cada hora, o tom de repetição é substituído por um tom contínuo, que continua por 1 minuto até que o tom de repetição volte a tocar. Sabe-se que entre as 7 horas e 7h50 GMT, a estação transmite com baixo consumo de energia. Provavelmente é quando a manutenção do transmissor ocorre. O som gerado pela estação lembra um chiado igual de um rádio, acompanhado de um rápido barulho de um navio. Ela transmite ao que se sabe desde 1982 com seu bip e que depois mudou para um tipo de campainha a partir de 1990. Depois foi alterado para um som mais forte e mais duradouro, 20 tons por minuto, em 16 de janeiro de 2003. Hoje, milhares de pessoas escutam a UVB-76. Sim, parece bizarro que pessoas de todo o mundo, das mais diversas profissões e idades, fiquem madrugada adentro com o fone no ouvido, escutando esta estação tão distante transmitir. Neste momento, talvez milhares de pessoas estejam ouvindo atentamente esta misteriosa rádio russa. O UVB-76 dá um filme. Muita gente já vasculhou a Rússia em busca do lugar de onde se origina o sinal. Após o período de 2 décadas, onde os ouvintes de ondas curtas apenas acompanhavam a rádio, começaram a aparecer os primeiros grupos de trocas de informações sobre a rádio. Quando a internet surgiu,
com a força total e sua característica aglutinante de pessoas do mundo todo, em torno de temas comuns, a UVB 76 ganhou destaque. Surgiram vários grupos dedicados ao integrante mistério. Após um longo tempo de pesquisa, alguns grupos de investigação amadora da UVB 76 descobriram que o sinal estava emanando de uma pequena cidade militar perto da aldeia de Povarovo, e muito raramente, talvez uma vez a cada poucas semanas, a monotonia era quebrada por uma voz masculina recitando breves sequências de números e palavras, muitas vezes sequências de nomes russos: Ana, Nikolai, Ivan, Tatiana, Roman. Obviamente, isto é um código, mas o que diz, até agora ninguém sabe. Durante um longo tempo, a transmissão pareceu homogênea, mas então um dia a amplitude e a afinação do zumbido mudou e os intervalos entre os tons que oscilavam. A cada hora a estação apitava 2 vezes, rapidamente. No próximo programa, daremos continuidade a esta matéria. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e vamos chamar agora a participação da Paraíba da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Correio FM 98 segue disparada na liderança de audiência em João Pessoa. Rádio Mix FM é vice-líder. João Pessoa acompanhou mais uma atualização dos dados de audiência FM local, mercado que não está entre as praças de pesquisa regular do Kantar e Bop Media, ou seja, a medição é realizada conforme pedido das emissoras locais. Na capital paraibana, a atual medição é considerada como resultado de 2019 e este confirmou algumas tendências que já eram observadas nas pesquisas de anos anteriores. A Correio FM 98.3, emissora de formato popular hit, segue isolada na liderança geral de audiência em João Pessoa, posição mantida pela emissora desde 2011. Além do longo período presente em primeiro nos principais períodos de medição, a Correio FM 98.3 também se destacou devido ao volume de sua audiência de 5 a 0 hora. A 98.3 FM possui um índice que é superior ao dobro do volume de ouvintes por minuto da segunda colocada geral. E a atual pesquisa também apontou uma dobradinha do sistema Correio. O grupo que controla a Correio FM 98.3 também viu o avanço da rádio Mix FM 93.7 Jovem Pop para a segunda colocação geral de 5 horas a 0 hora. A rádio Mix FM já detinha liderança em seu formato de programação e frequentemente ocupava a 3ª ou a 4ª colocação geral nos principais períodos. Agora avançou para a vice-liderança geral e é acompanhada de perto por um FM de perfil religioso gospel, mas que não é assinante desta medição. Arapuã FM 95.3 e Sucesso FM 92.9, emissoras de formato popular hits, aparecem na sequência de 5 a 0 hora. Elas estão próximas entre si e também não estão distantes do top 3 em períodos gerais da pesquisa. Também destaca a presença da novata Rádio Pop FM 89.3, também popular hits na 6ª colocação geral em períodos como de 5 horas a 0 hora. A emissora que já vinha avançando em medições passadas. E a Cabo Branco FM 91.5 aparece na liderança do formato adulto contemporâneo em João Pessoa. No geral, 18 FMs foram consideradas na medição, esta que esteve em campo entre os dias 16 a 23 de setembro deste ano. E vamos para Belo Horizonte. Liberdade FM, Alvorada FM, Jovem Pan FM avança em Belo Horizonte. A BH FM segue líder. O mercado de rádio da capital mineira também acompanhou mais uma atualização dos dados da audiência FM local, esta que é medida regularmente pelo Kantar e Bop Media. Na comparação com a pesquisa do trimestre anterior, o meio FM da Grande Belo Horizonte viu uma leve oscilação na média de ouvintes no universo rádio. Nas várias FMs apresentaram avanços em seus números. A BH FM 102.1 Popular Hits segue sozinha na liderança geral da audiência nos principais períodos da pesquisa, incluindo de 5 horas a 0 hora. A emissora segue com uma vantagem relativamente segura para as demais FMs pesquisadas, tendo a rádio Itatiaia FM 95.7 Popular Jornalismo e Esportes como concorrente mais próxima. A vice-líder geral de 5 a 0 hora segue na liderança do alcance na Grande Belo Horizonte com mais de 2 milhões de ouvintes diferentes por mês. Na comparação com o trimestre passado, a rádio
Rádio Itatiaia ampliou essa marca. Quem avançou entre as FMs do top 3 de 5 horas, 0 hora, foi a Liberdade FM 92.9, uma estação popular sertaneja. A estação viu nova variação positiva em seu índice de audiência, mantendo a tendência que já era vista em sua média nas pesquisas passadas. Aos poucos, a Liberdade FM está diminuindo a distância que a separa das duas primeiras colocadas nos principais períodos da medição. A sequência de 5 horas, 0 hora conta com mais 2 resultados positivos na comparação com a pesquisa anterior. Isolada em quarto geral, a Alvorada FM 94.9, adulto contemporâneo, viu uma ampliação da sua média de audiência. A emissora também manteve uma ampla vantagem em seu perfil formato de programação e público-alvo. Também foi destaque o avanço na média da Jovem Pan FM 99.1 Jovem Pop. A emissora teve uma variação positiva consistente de 5 horas, 0 hora em outros períodos gerais da medição, o que a deixa mais próxima do top 5 e abre boa vantagem para as demais FMs que aparecem na sequência. A FM também segue com o quarto maior alcance mensal da pesquisa. A 98 FM 98.3 Jovem Talk Rock segue isolada em sétimo geral de 5 a 0 hora e em outros períodos da pesquisa, com boa vantagem para as demais FMs que aparecem na sequência. Estável, a Antena 1 FM 105.1 é beneficiada pela movimentação atual do meio FM de 5 a 0 hora e retoma a 8ª colocação geral. A emissora de formato adulto contemporâneo é seguida de perto pela CDL FM 102.9 adulto alternativo e pela Extra FM 103.9 Popular Hits, que completa o top 10 nesse período. Com alteração de formato no começo de agosto, a Transamérica FM 88.7 Jovem Adulto Contemporâneo está estável no índice de audiência, mas já observa um avanço no seu alcance mensal na comparação com a pesquisa anterior. Estáveis, CBN FM 106.1 Jornalismo e Band News FM 89.5 Jornalismo aparecem logo na sequência de 5 a 0 hora. Cerca de 32 FM são medidas na atual pesquisa de audiência da Grande Belo Horizonte. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton do Amaral, da Associação DX do Brasil. E lá do Pernambuco eu chamo o Antônio Avelino, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação no idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 0 hora UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 3 horas UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e Groenlândia, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 para a África Ocidental e Atlântico Sul, e 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e Groenlândia, e por fim em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação no idioma espanhol das 0 hora a 01 hora UTC em 7.315 kHz, das 1h30 às 2 horas UTC em 7.315 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC em 7.280 e 9.730 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC em 7.280 e 9.730 kHz. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação no idioma espanhol das 20 às 21 horas UTC em 5.920 e 7.325 kHz para a Espanha, das 22 às 23 horas UTC em 9.480 em DRM e 11.800 kHz para a América do Sul, das 0 hora a 1 hora UTC em 9.600 e 11.800 kHz para a América do Sul e em 6.040 e 7.325 kHz para o Caribe.
das 3 às 4 horas UTC, em 9.760 e 11.800 kHz para a América do Sul, e em 6.150 e 7.410 kHz para a América Central. A Voz da Turquia transmite sua programação no idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC em 7.265, 7.280 e 9.650 kHz para a Espanha, Portugal, América Central e América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 9.410 kHz para a Espanha, Portugal e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 9.495 kHz para a Espanha, Portugal e América do Sul. A Rádio A Voz da Coreia do Norte transmite sua programação em idioma espanhol das 3 às 4 horas UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz para a América do Sul e Central, das 5 às 6 horas UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz, respectivamente, para a América Central e do Sul, das 19 às 20 horas UTC em 7.570 e 12.015 kHz para a Europa. Também das 22 às 23 horas UTC em 7.570 e 12.015 kHz, respectivamente, para a Europa. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol das 1 às 2 horas UTC em 11.810 e 9.605 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma português das 9 às 9h30 horas UTC em 6.195 kHz para a América do Sul. A Rádio Aparecida transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.135, 9.630 e 11.855 kHz. A NHK Rádio Japão também transmite sua programação no idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 6.195 e 5.985 kHz, respectivamente, para a América do Sul e Central, e das 9h30 às 10 horas UTC em 6.195 kHz para a América do Sul. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Ouvimos no Encontro DX a participação do DX Clube Sem Fronteiras. Vamos para o intervalo e voltamos em instante com a segunda parte do Mundo DX. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Estamos iniciando a segunda parte do Mundo DX aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, começando com a Rádio Praga. A Rádio Praga apresentou a sua coleção de QSLs para 2020, todos eles dedicados às antenas da Rádio Tcheca. QSL não é uma abreviação, mas um código criado para a telegrafia que mais tarde começou a usar a radiotelegrafia e ouvintes de rádio. QSL significa confirmo a conexão, ou confirmo a recepção. E as estações de rádio enviaram os cartões QSL aos ouvintes, que lhes enviaram relatórios sobre a qualidade e o escopo das transmissões.
As estações de rádio internacionais usam cartões QSL para ter informações como suas transmissões são ouvidas nas respectivas áreas de cobertura. No momento das transmissões de ondas curtas, a Rádio Plaga enviou seus cartões QSL a todos que ouviram as transmissões e enviaram relatórios. E informa a emissora que a partir de agora os cartões QSL serão confirmados pela internet. Isso significa que para obter cartão QSL, basta ouvir a Rádio Plaga, enviar relatório de recepção contendo a data, o dia, a hora da audição. A emissora informa que enviará cartões QSL por e-mail de retorno. Quer dizer, você pode tanto ouvir a emissora pela internet, como ouvir através das ondas de rádio. E eles enviarão a você o cartão QSL. Só que o cartão será enviado através de e-mail, né? Então cabe a pessoa depois imprimir isso aí. Mas é uma boa ideia, de qualquer maneira, contestar que recebeu em forma de recepção. Vamos falar agora de podcast, que já faz parte dos meios de comunicação do mundo inteiro. E as diferentes empresas de comunicação, como rádio, jornal, TV, até revista, já se utilizam desse meio. São emissoras de rádio, principalmente, que estão fazendo muito do QSL, várias emissoras de rádio, né? No caso do Brasil, as emissoras de rádio como a Rádio Aparecida, a Rede Católica de Rádio, a CBN, entre outras, tem seu podcast. O Jornal também Folha de São Paulo tem vários podcasts. E a Rádio Plaga também é uma emissora que durante muitos anos, apenas pelas ondas curtas, vai ter a partir de 2020 também o seu podcast. Então o podcast agora, de certa forma, virou assim, uma certa febre, né? E é uma coisa muito bacana. Teletexto é um serviço informativo desenvolvido no Reino Unido na década de 70. O serviço oferece uma gama de informações textual, normalmente inclui informações nacionais, internacionais e esportivas, previsão do tempo, programação dos canais e alguns jogos simples. Legendas para deficiente auditivo são também possíveis através do teletexto. Por causa de sua apresentação gráfica, o teletexto pode ser visto como um antecessor da internet, pois ele se utiliza de um monitor, né? Diferente da internet, o teletexto é transmitido, não tendo a sua acessibilidade afetada pelo número de pessoas que o acessam. Pois é, a BBC de Londres vai encerrar o seu serviço de teletexto esse ano. A rede pública britânica BBC de Londres decidiu apagar o botão vermelho, que é a versão atualizada do teletexto. Um sistema que ele implementou há 45 anos, que maravilha, né? No Brasil também nós tivemos teletexto, ele era operado pela antiga Telesp, eu me lembro muito bem, um troço muito interessante. A Telesp tinha algumas terminais, principalmente na Biblioteca Mário de Andrade, né? No Centro Cultural de São Paulo e alguns shopping center. Tinha esse monitor colorido e um teclado dotado de uma certa versatilidade que permitia produzir efeitos especiais. Eu não posso deixar de querer ser melhor do que ninguém, quem sou eu, né? Mas eu lembro que eu coloquei no teletexto que tinha na Biblioteca Mário de Andrade de São Paulo várias informações sobre dechismo, rádio escuta e assim por diante. Consegui sentar lá e mexer naquele aparelhão enorme lá. Então esse é o teletexto, para quem não sabe, para quem não conhece, teve um antecessor talvez aí da internet. E para falar de DRM, eu chamo meu amigo Francisco Bracini. Olá, amigos do Encontro DX. Este é seu momento DRM, trazendo as inovações da tecnologia digital rádio mundial. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o segundo Fórum de Radiodifusão promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, o MCTIC. O fórum foi realizado no dia 5 de março de 2020, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Bem, falando sobre rádio digital, no painel Novo Regulamento da Radiodifusão, já no espaço destinado para as perguntas, o presidente da Associação Brasileira do Rádio Digital, Cláudio Del Bianco, perguntou a André Sintra, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a respeito desse tema tão importante que é o DRM. Vamos conferir. Boa tarde. Meu nome é Cláudio Del Bianco. Eu queria perguntar para o senhor André Sintra por que não existe interesse da ABERT em digitalizar o rádio no Brasil? Não é que não exista interesse. Eu acho que para você digitalizar, você tem que fazer um estudo. Você veja, agora nós estamos na migração e vai ter um investimento muito grande de compra de transmissores. A política pública
nesses últimos anos é de migrar o AM para o FM. Tanto é que nós temos um decreto que assim estabelece. Agora, digitalizar o rádio, em AM eu não sei, mas em FM, essa digitalização, se vier a ocorrer, ela vai se dar no receptor, que todos os rádios hoje estão com chips, são chips. Então, se você pegar qualquer chip que é utilizado, né, esses chips eles têm recepção de FM, de DRM e de vários HD Radio. Então, eles têm a recepção de vários tipos de recepção. Então, a digitalização do rádio vai ser por conta, no FM, que eu estou falando especificamente, ao meu ver, né, ela vai se dar pela recepção. Quer dizer, primeiro no Japão. O Japão ainda não digitalizou nada, tudo é FM. Todos os celulares, o chip que tem lá dentro, que recebe, é um chip. É FM, não tem AM. Os rádios de carro, essas centrais multimídias, é tudo FM. Então, você teria que passar por um processo, né, de digitalizar o FM, não é FM, já seria um digital na faixa de FM. Mas isso vai ser feito, eu acho que algum dia vai ser, mas através dos receptores. Vamos supor, daqui a algum tempo, se o Brasil decide ter uma modulação, né, uma modulação específica digital dentro da faixa de FM, você vai ter que ter um conjunto de equipamentos todos recebendo isso, né? E você teria que trocar, assim, paulatinamente os transmissores. Quer dizer, eu acho que isso tem que ser, eu acho que até deve ser uma pauta de estudos, mas há pelo menos médio e longo prazo, né? Porque agora a gente tem muita coisa ainda na migração do FM, do AM para FM, que está em curso. Então, esses equipamentos tem que esperar, talvez, a obsolescência deles, entendeu? Eu vejo dessa forma. Pessoal, nosso tempo se esgotou. Bem, amigos, escutamos um trecho da pergunta de Cláudio Del Bianco, presidente da Abradig, ao senhor André Sintra, da ABERT, que estava representando a associação no 2º Fórum Brasileiro de Radiodifusão. Aproveitando para esclarecer um pouquinho melhor nossos ouvintes, vamos falar justamente do que foi objeto da questão feita por Cláudio Del Bianco. Inicialmente, um ponto observado é que para você ter um receptor recebendo o sinal digital, primeiro devemos começar com o sinal digital de fato. E há duas formas para a emissora poder migrar para o formato digital saindo do analógico. São eles: adquirir um transmissor propriamente dito digital, puro, ou, dependendo da capacidade e do ano de fabricação do transmissor, é possível integrar a esse transmissor um Content Server, equipamento que possui a capacidade de gerar a onda digital e multiplexar todos os serviços em uma única transmissão, seja o serviço de áudio, imagens, texto avançado, journaling, etc. Essa segunda opção seria, então, a mais viável para as estações, a mais barata. E, então, num segundo momento, dependendo da especificidade dos receptores e das suas capacidades, a migração dos mesmos para o formato digital. Geralmente, é necessário comprar um novo receptor para poder ouvir as transmissões no formato digital. Minha opinião pessoal a respeito dos receptores automotivos, como por exemplo da empresa Hyundai, possam ser desenvolvidas atualizações para que o mesmo venha a receber transmissões do formato em DRM. No entanto, é necessário verificar se o chipset possui essa capacidade, o chipset pré-instalado no receptor automotivo. Outra questão também que ficou em aberto e foi levantada foi referente a outras tecnologias de transmissão digital. Então vamos a ela sumariamente. O HD rádio, desenvolvido pela americana Ubiquiti, cobre apenas as ondas médias e a FM.
não contemplando as ondas curtas do rádio, e nem a onda tropical. Até o HD chegou a operar no Brasil até meados de 2012. Seu fechamento foi ocasionado por problemas de sua regularização e operação no Brasil, resultando na prisão de um dos seus membros. Outra questão do HD rádio, também conhecido como IBOC, In-Band On-Channel, na banda do canal, é que a tecnologia opera apenas no modo simulcast, ou seja, você possui a portadora analógica ao centro e nas laterais as duas metades que formam uma transmissão digital, o que pode vir a ocasionar interferências na transmissão analógica, bem como na própria digital. Outra tecnologia, agora europeia, é o DAB, Digital Audio Broadcasting, a qual recentemente sofreu a migração para DAB Plus na Europa. Países como Noruega, França e Inglaterra agora contam com essa tecnologia com qualidade surround 7.0. Os canais DAB podem ocupar qualquer lugar entre 30 MHz e 3 GHz no espectro, com uma grande largura de banda mínima de 1,5 MHz por transmissão. No entanto, a sua vantagem é na quantidade de canais por transmissão, podendo aglomerar até cerca de 13 transmissões. Na Europa, por exemplo, foram alocados canais na banda de VHF, banda 3, 2 e até a banda L. No entanto, esses canais no Brasil são utilizados na televisão e, além dessa dificuldade, exige um consenso maior entre as estações para que transmitam na mesma multiplexação os vários canais. Bem, amigos, então fica aqui mais uma vez a dica sobre o nosso rádio digital em DRM, a única tecnologia na qual contempla todas as faixas de radiodifusão utilizadas no Brasil, sejam ondas curtas, ondas tropicais, ondas médias e a FM. De Brasília, falou Francisco Brassini, do canal YouTube DRM, revitalizando o rádio na era digital. Ouvimos Francisco Brassini falando no Momento DRM e para completar com o radioamadorismo, Francisco Jackson. É com você, Francisco Jackson. Alô, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador, indicativo PY1PDF. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência, CRAEM, no programa Encontro DX. No programa de hoje, vamos falar um pouco dos radioamadores em comunicações de emergência. O radioamador, ao longo dos tempos e no mundo todo, tem demonstrado a importância das comunicações quando chamado para ajudar em situações nas quais o seu serviço humanitário e voluntário seja colocado à disposição das autoridades e em benefício da população. Países como os Estados Unidos da América, Japão, México, Espanha, Colômbia, Argentina, para citar alguns, possuem redes de emergência de radioamadores integrada com as autoridades competentes, sempre disponíveis e operantes nas situações de desastres. O que é uma rede de emergência de radioamadores? A rede de emergência de radioamadores é formada por radioamadores voluntários devidamente autorizados que com seus equipamentos se colocam à disposição do interesse público quando acontecem os desastres. Exemplos: terremotos, inundações, desabamentos, deslizamentos, incêndios florestais, epidemias, furacões, secas, busca e salvamento de aeronaves e embarcações, entre outras. Objetivos de uma rede de emergência de radioamadores. Tem a finalidade de prover ou suplementar as comunicações
em território brasileiro quando os meios normais forem insuficientes, ineficazes ou impedidos para operações nas ações de prevenção, ocorrências de desastres, situação de emergência ou estado de calamidade pública. Estado de calamidade pública é o reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive a incolumidade, preservação à vida das pessoas. Radioamadores integrantes do CRAEM já estão engajados nas comunicações emergenciais. No Brasil, foi licenciada uma sala de conferência no Ecolink, com o objetivo de cobrir todos os municípios brasileiros. A Sala de Conferência de Radioamadores em Emergência, CRAEM. Desde o dia 17/3/2020, a Conferência CRAEM está ativa diariamente das 7 horas da manhã às 23h59, transmitindo e recebendo comunicações de radioamadores do Brasil e do mundo. Estamos atentos no que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias. Escuta da sala CRAEM na internet. Na internet você poderá acompanhar as nossas transmissões no link http://papayankee1jp.caster.fm. Lá você poderá encontrar no chat e dialogar com os radioamadores. Nesse momento difícil no qual o nosso país está passando, os radioamadores brasileiros estarão atentos para os acontecimentos em suas regiões. Senhores ouvintes, contem sempre com os radioamadores brasileiros. A Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, diz em seu artigo 8º, compete às defesas civis, inciso 10, cadastrar e capacitar os radioamadores para atuar em situação de catástrofes, desastres. Por hoje é só. Desejo a todos um bom final de semana junto aos seus familiares e que o Deus nos livre desta epidemia chamada coronavírus. Boa noite a todos. Francisco Jackson, desde São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Começamos agora o Rádio em Revista. O Rádio em Revista. Encontro DX. É uma reportagem publicada na Folha de São Paulo do dia 26 de dezembro de 2019 no caderno Poder. O título é o seguinte: Ministério quer endurecer regras de concessão de TV com novo marco legal. A matéria é assinada pelo jornalista Júlio Wisiak. Diz a matéria que o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações prepara um novo marco regulatório da radiodifusão. A proposta consta do orçamento da União para 2020 e o Ministério reservou 5 milhões para gastar em estudos e consultorias. A ideia do Ministério é endurecer as regras para outorga e renovação de rádios e emissoras de TV.
seguindo o pedido do senhor presidente da República. Cabe aqui um pequeno comentário, né? No Brasil, a renovação de concessões de rádio e TV, já há alguns anos, é função do Congresso Nacional, né? Que eu saiba, posso estar enganado, né? Mr. Correia está me confirmando aqui, que é quem faz a renovação de concessões de rádio no Brasil é o Congresso Nacional, não fica nas mãos do presidente. Mas está aí a informação publicada no jornal Folha de São Paulo, que é do dia 26 de dezembro de 2019, no caderno Poder, que tem como título: Ministério quer endurecer regras de concessão de TV com um novo marco legal. Já essa informação é interessante porque envolve o rádio e a solidariedade das pessoas. Vejam bem, uma família do Rio de Janeiro, que está em Curitiba, para realizar o tratamento contra a leucemia de uma criança de 14 anos, teve o veículo furtado em janeiro na capital do Paraná. Pois veja o que aconteceu. Eles conseguiram um novo veículo após a campanha realizada pela emissora Banda B, AM 550 de Curitiba. Houve uma arrecadação e eles ganharam um novo carro. A iniciativa da emissora mobilizou a audiência e, dessa maneira, aproximadamente 300 pessoas contribuíram para ajudar a família. A mobilização para ajudar a família teve início após o pai do adolescente entrar em contato com a Banda B para relatar o ocorrido. A emissora então produziu a matéria e postou em suas redes sociais, fato que motivou para que pessoas começassem a ajudar enviando doações para a família. O poder do rádio realmente é muito grande, né? Já dizia o grande comunicador, o radialista Hélio Ribeiro, há mais de 50 anos. O rádio é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Outra notícia é o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicação, que é a Anatel, aprovou no início de fevereiro o regulamento que define a destinação da faixa estendida do AM para FM, adicionando 60 novos canais no dial, considerados fundamentais para a finalização da política pública de migração do rádio. As normas passam a valer 180 dias após sua publicação. Até lá, a Anatel ainda deverá publicar atos com atualizações. Para o diretor-geral da ABERT, Cristiano Flores, esse é mais um passo importante para a conclusão do processo de migração do AM para o FM, especialmente para as emissoras que se encontram em regiões metropolitanas. O novo regulamento atende o pleito da ABERT, que acompanha desde o início todo o processo, né? Quer dizer, esse processo está ligado ao que chama de faixa estendida, né? Mas o que é faixa estendida? É que o dial do FM de vários locais não comportam novas emissoras, ou pelo menos o número de estações que virão da faixa do AM. Por isso será criado o dial estendido, melhor dizendo, né? Ou faixa estendida, que vai ser de 76.1 até 87.5. Atualmente as emissoras utilizam de 87.7 até 107.9. Então esse espaço a mais de 76 a 87.5 poderá ser utilizado por várias emissoras e vai até 107.9, tá? Com a faixa estendida, então a faixa começa do FM vai começar a partir de 76.1. Ou seja, quem for comprar um radinho de FM tem que procurar comprar um radinho de FM que tenha a partir de 76.1. Na verdade, tem que ser rádio de FM, né? Porque praticamente poucas emissoras parecem que estarão atuando no dial do AM em São Paulo. O Encontro DX está chegando ao final. Teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, montagem do Luiz Cláudio de Oliveira, coordenação geral de programação do Marcelo Pacífico, direção geral dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo sábado para mais informações e notícias do mundo do rádio. Até a próxima semana, se Deus quiser. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite.